Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Maus y Cebes. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Paulo. Hoy vamos a tener nuevamente una invitada de lujo que ya hemos recibido en nuestro programa. En un programa anterior, ya hace un tiempo atrás, a Denise Rongel Araujo. De Araújo, sí. Araújo. Bueno, yo se lo digo en español de Argentina, pero bueno, la verdad que para nosotros es una invitada de honor porque realmente ella es una eminencia de la cocina amazónica. Ella vive justamente en esa región y nos va a contar un poco sobre los cucumelos, Sí. que son los hongos del Amazonas. Nos va a estar hablando de los cogumelos, como dijo Pablo, de los hongos y del chocolate que hacen, digamos, en dos pueblos indígenas que son los más primitivos que hay, o sea, de los más antiguos, que son de los Yanomami. Así que le vamos a dar la bienvenida a Denise. Olá, olá a todos. ¿Tudo bem? Hola, ¿Tudo Denise. bem? Como está? Olá. Todo bien. Estamos No, acá todavía voy a- tocando algunos botones. No sale todavía natural, pero ya va a Sí. salir natural, no hay ningún problema. Tudo bem, Denise? Muito Ok, sem bem-vinda. problema, Muito sim. bem-vinda ao programa. Muchas gracias, pero voy a hablar en portugués un poco. Por favor, adelante, sentite Gracias, cómoda, sentite gracias. cómoda, yo te entiendo igual. É que é incrível, né? Porque o Paulo é Ok. carioca, ele é nascido no Brasil, só que ele não fala português, então tá aí, né? Soy un brasilero medio Pues, raro porque no hablo mucho portugués, pero entiendo É. bastante bien, ojo. Muito raro, porque eu sou uma argentina, então, porque eu aprendi a falar espanhol quando estive em Maus e Sebes. Você é uma argentina camuflada, né? Tá escondida aí. Ai, mas Bom, olha, hoje a gente vai falar de mais uns ingredientes que estão saindo da floresta e que isso é muito importante, porque a gente tem um lema agora na Amazônia que diz o seguinte: se você quer manter a floresta em pé, então você tem que ajudar essas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas a consumir os seus produtos, né? claro. Então, salvaguardar a nossa Amazônia. E esses cogumelos ou hongos, né, que nós temos são coletados por um dos povos mais primitivos e antigos que nós temos na Amazônia, que se chama os Yanomamis. Ai, que incrível. E eles ficam em E que lugar? Que parte da Amazônia? Então, aqui na Amazônia, o governo brasileiro ele destinou uma grande terra, onde a gente chama que é uma reserva indígena chamada de Terra Yanomami. Ela vai desde o estado do Amazonas, passa por Roraima e fica entre os limites de Colômbia e Venezuela. Ai, que É delícia. uma grande área. Por quê? Porque os Yanomamis, eles como ainda não são povos que estão dentro das cidades, das capitais do Brasil, eles estão na sua terra porque eles ainda vivem e se alimentam do que eles plantam, do que eles caçam e do que eles pescam. Então, eles precisam de um terreno grande, porque quando não tem caça nem pesca naquela área, eles se mudam. Ah, claro. Né? Então, e dentro desse povo Yanomami existe um grupo chamado Sanomá, que são coletores de cogumelos. E aí, dentro de um projeto de um instituto chamado Instituto Socioambiental, eles descobriram que trabalham com os indígenas, eles descobriram que fazia parte de alimentos deles, né? E aí viram um potencial para que esses cogumelos pudessem ser colocados à venda e retornar em forma de dinheiro para eles, né? Ah, que bom. Porque como é que eles vão... eles têm que ter algum dinheiro também, né? Porque senão eles ficam dependentes demais e ficam sem remédio, essas coisas, né? Então, porque por mais primitivos que sejam, as pessoas têm que ter a ideia na cabeça que a gente já vive num mundo mais moderno. Por mais que eles se resguardem nas florestas, eles ainda precisam de algumas coisas, alguns instrumentos, alguns ingredientes, algumas coisas, para que eles possam sobreviver. Claro.
Mas né? esse tipo de cogumelos, como é que foram descobertos? Ou seja, bom, eles obviamente utilizam na gastronomia, né? Mas como é que foram descobertos e depois, assim, transmitidos para o resto do Brasil? Então, esses cogumelos, Instituto Socioambiental levou um senhor estudioso em micologia, que eu não sabia, que é estudo do fungos, Aham. né, que estuda os cogumelos, para lá um japonês, e ele viu que era um cogumelo comestível do tipo rafânica, que é o nome científico dele, além de outros, e aí viu naquilo uma forma deles terem uma forma de renda, já que eles comiam, por que não? Aí o que eles fizeram? Os cogumelos mais bonitos, rafânicas inteiros, eles colocaram para secar, como é feito com fungo sec, Ah, né? Que a gente e eles são, assim, são vendidos já secos, não são vendidos frescos. Não, são vendidos secos, são colocados para secar. E aí, aqueles imperfeitos, para não serem jogados fora, eles tiveram a ideia de se transformar em pó. Então, hoje, você tem no Brasil o cogumelo em espécie, seco e em pó, Que maravilha, para né? colocar, Que dá para um bom saborizar, caldo, maravilhoso. ou para saborizar uma carne, para Muito colocar numa massa, para dar sabor a uma massa, inclusive, né? Pero ese cogumelo, maravilhoso. ese hongo, ¿tiene algún nombre en particular? Não, são cogumelos Yanomami. Ah, Chama Yanomamis. cogumelos Yanomami, do grupo Sanomá. Eles aqui no Brasil, eles estão sendo vendidos até em supermercados. Um grande divulgador destes cogumelos foi o chefe Alex Atala, que todo mundo sabe quem é, que é o Alex Atala, que é um dos primeiros grandes nomes a percorrer o mundo com a cozinha brasileira. Então, Mas ele foi um dos olha, responsáveis. eu me lembro de ter visitado o É, Amazonas com você e que você estava mandando ingredientes para ele experimentar, para ele conhecer, para usar dentro da cozinha dele também, não é? Você foi uma grande exatamente, provedora dele de produtos da região. Se ele conhece muita sim, coisa, é bem também. graças a você, viu? Então, mas esse aí, eu não fui responsável pela ponte, quem foi o Instituto Socioambiental. Ah, Porque aí só já desse foi uma ingrediente, né? pesquisa, esse ingrediente, porque para chegar nesse local de coleta tem que ir de avião. É um lugar muito ermo, muito distante, caminhada, é um negócio meio complicado. E aí, este instituto que faz, eles coletam, eles secam, o instituto pega aquele monte de cogumelos, traz aqui para Boa Vista, que é a capital, e aqui está sendo feita pelos os indígenas uma casa, o Instituto Socioambiental, junto com os Yanomamis, uma casa do cogumelo Yanomami, para as pessoas conhecerem, né, terem noção, porque não tem condição de ir lá para onde é coletado e nem eles querem, porque eles não querem presença de ninguém, Claro. né, eles são muito reservados. Mas tem que se resguardar também, Então, né? aí, Imagino. então, aí esses cogumelos vêm para cá, são colocados como é que se diz, em embalagens de 15 e 30 gramas, né, e aí daqui eles são enviados para onde querem, quem quer comprar e ajudar os povos, né, os povos Yanomami tem isso. Aí depois desses cogumelos foi descoberto que lá existia um tipo de cacau diferenciado. É incrível, mas eu vi a fruta, eu conheço o cacau, já fui em vários lugares aqui no Brasil, a gente tem cacau na Amazônia, na Bahia, tal, mas o cacau deles parece que a planta é dourada. É A mesmo? fruta é dourada, ela não é amarela. Ela tem uma coloração diferenciada. E aí, o que eles fazem? Um chocolatier amazônico que nós temos, que é um químico chamado De Mendes, né, que só trabalha com cacau para transformar em chocolate, com cacau de ribeirinhos e comunidades indígenas, ele foi para aquela região, ensinou para eles a coletar, eles ficam com a polpa do cacau, as amêndoas são feitas aquela secagem e primeira fermentação.
Quando entrar na primeira fermentação, é por isso que eu falo, é muito importante o Instituto Socioambiental, porque se eles não tivessem esse apoio, porque vai um avião lá, coleta todas as amêndoas na primeira fermentação e leva lá para o Pará, onde está o Demendes, para produzir as barras de chocolate. Pero Porque não é feito pelos indígenas. ¿este chocolate tiene alguna Oi. diferencia en particular con respecto a otro chocolate? Más allá del color de la fruta que parece oro, pero ¿tiene en sabor cambia con respecto al chocolate que conocemos tradicionalmente? Sim, o sabor ele é diferente. Ele é um chocolate puro, 100% cacau, né? Então ele é mais amargo. A única coisa que o Demendes coloca é um pouco de rapadura de melaço para dar uma suavizada, porque ele é um chocolate bem forte, mais strong, assim, sabe? Sim. E que depende da pessoa que coma. Eu vou dizer que o terroir, que é uma palavra francesa que a gente até é difícil da gente explicar, mas o terroir, no final eu sinto primeiro a coisa do chocolate bem forte, né? Depois um pouco da doçura do melaço e no final o cogumelo. Ai, que interessante. Porque ele está na mesma região. Que interessante. Eu senti. Denise sentiu. Isso é a minha opinião. Eu tenho que levar para vocês experimentarem, porque eu tive um amigo meu que é dinamarquês e que ele ficou assim, eu acho que eu não experimentei o chocolate, experimentei um cogumelo. Que incrível. Porque ele tinha experimentado o cogumelo. Aí a gente ficou com aquela, será que foi porque foi o mesmo dia? Y este chocolate se exporta, más allá de ser algo regional, se exporta a Europa, porque yo creo que eso de ahí sería algo realmente novedoso y revolucionario, un chocolate con gusto a hongo. O sea, eso no existe en ningún lado. Não, ainda não, porque ainda é feito de forma muito artesanal, ainda é pouca produção. E está sendo só vendido no Pará ou também em outros lugares do Brasil? Ele só é vendido pela internet. É mesmo? Ele só é vendido pela internet, Eu não sei se ele já está indo para o exterior ou não, e aí teria que perguntar para o Dementes. Mas, por enquanto, eu consigo comprar aqui em Roraima, porque é daqui que sai, ou pela internet, né, com os chocolates do Demendes. Mas ele, então, mais do que um sabor diferenciado, é o apelo de você estar ajudando a população indígena que precisa ter alguma forma. E outra coisa, você mantendo a floresta em pé, como eles mantêm, né, você está ajudando com que a Amazônia continue, né, perfeitamente, porque eles são os grandes defensores da nossa Amazônia, né? Então, se não fossem eles, a gente não teria esse grande, como a gente fala, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, e pior que é verdade. E que está cada vez ficando menor, né? Que está cada vez ficando menor, obviamente, com todo esse tema que a gente também está vendo na atualidade, com o problema dos garimpeiros e tudo mais, e os incêndios, então também tem que ter um pouco de cuidado. E, assim como você fala, os indígenas cuidam do seu território e é uma maneira de manter o pulmão do mundo, realmente, né? Então, ajudando eles... Então, a frase... Sim. A frase que se usa aqui é a Amazônia no prato, floresta em pé. Ah, que maravilha! Boa frase mesmo, hein? Claro. Então, se a gente não tem só esses produtos dos Yanomamis, a gente tem outras etnias, outros povos indígenas, outros ribeirinhos, outros quilombolas. Eu não sei se vocês sabem o que são quilombolas. Quilombolas são os descendentes dos negros que vieram para o Brasil, africanos, né? São esses descendentes que a gente mantém ainda, vários descendentes que mantêm a cultura daquela época. É mesmo? Não sabia. Atrás, claro. Não, e isso é bem... Não, por isso... São quilombolas. Todas as tuas pesquisas
sei lá, 45 anos morando, imagina, dentro da região amazônica, eu acho que não tem nenhum lugarzinho que você não conheça, né? E a história, a cultura, os povos indígenas. Você também já tem feito alguma expedição? Eu contei no programa anterior que você tinha feito como se chama? Uma investigação. Uma expedição. Uma expedição. Foi uma expedição aos povos indígenas do Alto Rio Negro, que é uma região no estado do Amazonas, né? Eu vivo em Roraima, é ao lado, que é um estado, essa cidade, eu moro no estado mais indígena do Brasil, porque 10% da população é dita indígena, né? Então, e este município que eu fui no Alto Rio Negro, que se chama São Gabriel da Cachoeira, é o município mais indígena do Brasil, porque tem 24 etnias, 24 povos indígenas. Nossa. Tu imagina, é uma Babel. É uma Babel. E cada um com seu idioma. Fala. Imagina, seu idioma, sua cultura, suas tradições, completamente diferentes uma das outras, né? Exatamente. E eu fui lá ver mais um produto que vem dessa cadeia indígena, né? Que é a pimenta baniwa. A pimenta baniwa são pimentas secas ao sol, que é a jiquitaia, que é um processo de pimenta que seca ao sol, qualquer tipo de pimenta, e a gente moe ela vira um pozinho. Então, a pimenta jiquitaia baniwa foi o primeiro ingrediente indígena que foi para o mundo. Isso há 10 anos. Denise, e eu fui lá investigar isso, né? Una pregunta. Vos cuando investigás los ingredientes indígenas, ¿vos vas a visitar a los pueblos indígenas en el medio del Amazonas para conocer cómo los preparan y cómo los sacan? Y bueno, básicamente, ¿de dónde viene el producto? Sim. Alguns povos eu vou, que é possível eu ir, né? Por exemplo, aqueles que permitem a gente ir, a gente vai. Eu já fui a alguns, né? Fui, por exemplo, aqui próximo a Boa Vista, onde eu moro, em Roraima, tem o povo Macuxi, que eles fazem pimentas assadas parecida com os povos mexicanos, que eu achei interessantíssimo. Eles fazem a pimenta assada no moquém, que é um processo indígena de defumação. Eles fazem as panelas de barro maravilhosas, né? Tudo da cultura deles, que é utilizado para fazer as comidas. Aí eu fui nos outros povos, que é onde tem o tucupi negro também, que é os Wapixana. Então, esses que são próximos, ou esse lá do Alto Rio Negro, deu para visitar. Mas, por exemplo, os Yanomamis é uma coisa muito complicada para ir. Deve ser una aventura. Já não é uma coisa muito... Debe ser una aventura bastante increíble o divertida, porque es como ir al pasado, ¿no? Es como ir a descubrir más o menos América, parecería. Pero la verdad que es súper interesante. É muito interessante você ver eles mantêm os costumes, mantêm a sua cultura, mas eles têm televisão em casa. É que hoje em dia a televisão chegou na casa de todo mundo, né? Isso é verdade. Televisor, eles celular. Eles têm celular. Exatamente. Mas eles continuam, por exemplo, fazendo o ritual da pimenta nos olhos. E como é que eles é isso? pingam uma gota, pegam uma pimenta bem ardosa, que a gente chama, aperta ela vai soltar um líquido, ela vai pingar um em cada olho. Oh. Isso é medicinal, é para afastar os maus espíritos, é muito interessante. Eles mantêm essa cultura. Mas não deve queimar um pouco o olho, né? Imagino, ou não? Então, não sei porque eu não tive coragem de fazer. Não, a minha coragem também não é para tanto, entendeu? Mas eu já provei, por exemplo, a parte de insetos, né? As pessoas aqui é muito comum, faz parte da alimentação deles. Então, eles comem vários tipos de formiga. Você tinha me dado de provar uma formiga que tinha gosto como assim, tipo limão, meio limoado, assim, com sabor de limão. Não era? Uma variedade gengibre com limão, exatamente. É uma variedade. Mas eles comem também, por exemplo, a lagarta da folha da maniva, que é a mandioca brava, a folha da mandioca brava. Então, por exemplo, tem que tirar a cabeça dessa lagarta, que ela é grande, porque ela tem alta concentração de ácido cianítrico. Ela tem que ir para o fogo.
para poder comer. E você experimentou? Que sabor Porque tem? Tem um senão sabor ela- assim particular? É um sabor único ou assemelha alguma coisa que a gente conheça? Ah, eu nem sei te dizer, porque realmente não foi a minha melhor experiência. A tua melhor degustação, né? É. Não, ai, Não, eu tenho um outro que é um verme, não vou falar outro nome porque ele é parecido com um verme, é um vermezinho que eles chamam de, e agora me fugiu o nome, mas ele é bem grande, ele parece um dedão, bem grande, mas ele se alimenta só de coco. então deve ter um Então ele sabor tem sabor bom. de Que coco, delícia! Isso deve ser só de interessante. coco. Ai, não. É. Ai, não, mas Então, quando você põe no fogo é coco queimado, mas só que eles te dão para comer vivo, né? Então, tem que ser é assim. corajoso, tem que ser corajoso. Ai, Denise, mas Eu já fiz isso. essa conversa com você é uma delícia. Eu acho que o pessoal vai ficar assim super curioso de ir para o Amazonas e definitivamente, como eu falei no programa anterior, vocês vão ter que ir para Roraima, conhecer a Denise pessoalmente, porque realmente ela é uma figuraça super destacada, eminência total no que é gastronomia, da cultura amazônica, dos ingredientes. Então, acho que não vai ter melhor pessoa para guiar vocês se forem visitar ela. Ela tem uma cozinha especial também, ela vai ensinar vocês a cozinhar com diferentes produtos. Então, a gente vai deixar toda a informação dela embaixo na descrição aqui no YouTube, também em todas as redes sociais, para que vocês conheçam mais, visitem a página dela, sigam ela, não só no Instagram, Facebook, no Folha na Folha de Boa Vista, lá de Roraima, do jornal, possam seguir ela nos vídeos. Definitivamente, a gente está muito, mas muito agradecida pela a tua participação nesse podcast. Muchísimas gracias, Denise, nuevamente por haber estado con nosotros. Parabéns! É uma alegria, realmente, uma alegria. Yo estoy muy contenta, muchas gracias a todos. Estoy a disposición acá en la Amazonía para hablar, para charlar, para todo que querem. Tá vendo? Saiu a Argentina de dentro, que maravilha. Bom, vai ser um prazer te visitar. Vai Obrigada. Ser um prazer. Obrigada a você, Denise. Muchas gracias. Venham. Un beso grande. Beijo grande. Obrigada. Chao, chao. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Bueno, acá tuvimos a Denise Rongel de Araujo. Yo lo digo de vuelta en español. Denise Rognet de Araújo. Digi Araújo, bueno. Y bueno, la verdad que para nosotros fue una entrevista súper enriquecedora. Nos encantó haberla tenido en este nuevo podcast. Y bueno, recuerden de que si les gustan los podcasts y si les gustan nuestros videos que hacemos regularmente con videos de tipo shorts, con recetas, recuerden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar la campanita y también nos pueden seguir en Instagram, porque no, también tenemos ahí pequeños reels que vamos subiendo con recetas divertidas. Así que bueno, Mariana, te agradezco nuevamente por este exclusivo podcast y nos estamos viendo en uno próximo la semana que viene. Bueno, un gusto, un placer estar con todos ustedes y con vos, Paulo. Nos vemos la próxima semana con más aventuras en la cocina.